Segunda Samuel, livro de 2 Samuel, o capítulo 15, o versículo 13, depois o versículo 30, e depois o capítulo 16, verso 5 em diante. O primeiro texto bíblico está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Eu vou ministrando a palavra, e conforme o Senhor for me dando alguém aqui, eu desço e entrego. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Você que está abençoando a obra de Deus. Irmão, acordei hoje com um hino. Eu não sei, me lembro muito de cantar, mas é um hino da harpa que diz assim, ó, precioso para mim é Jesus. Vocês conhecem esse? Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Pelo menos esse refrão vai. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Você diz amém? Acha aí na sua Bíblia, ou pegue carona na tela ou com alguém aí do seu lado. Livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue com Absalão, ou a Absalão. Versículo 30, agora você vai pular 17 versículos e você vai localizar no mesmo capítulo 15, o verso 30, para ganharmos tempo, que diz assim: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Agora o capítulo 16, versículo 5, diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Como era o nome do homem? Filho de Gerá. E saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O verso 8 diz assim: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me me passar e lhe tirarei a cabeça. Porém o rei Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem pois diria: porque assim fizeste? Diga glória a Deus. Eu queria que você encontrasse 3 pessoas e falasse para ela assim: Deus está mudando tudo que está contrário na sua vida. Fale isso com ela. Deus está mudando tudo que está contrário em sua vida. Quem acredita nisso, dá um glória para Deus aí. Meus irmãos, nós já lemos aqui no livro de Neemias que em 52 dias, em tempo recorde, Deus fez uma reconstrução. Está escrito também, aleluia, através da vida do pastor Fabrício, que o Senhor pelejou pela vida daquele povo que estava encurralado no beco sem saída.
estava duvidando das promessas de Deus, e o Senhor fez eles se calarem. Tamanha bênção, porque tem gente que fala demais e fala pelos cotovelos, e a pior coisa é ver uma pessoa que se perde pelas palavras, uma pessoa que se contradiz. Ela sorri para os outros e ela chora para ela mesma. Ela faz de tudo pelos outros e não faz nada por ela. E ela fica se questionando por quê, e você precisa pensar um pouco em você. Você precisa pensar um pouco, aleluia, no seu coração, orar para você. Eu estou diante do pior momento da vida de Davi. Eu estou diante do pior momento ao longo da jornada de Davi, do ministério de Davi. Não houve fase ou momento mais difícil do que esse momento aqui da história de Davi. E olha, eu não estou falando que a pior fase da vida de Davi foi quando ele matou o urso. Eu não estou falando que a pior fase de Davi não foi quando ele matou o leão, o gigante, ou ele passou pela inveja do seu próprio sogro, Saul. Eu estou diante de um homem que está sendo perseguido por um inimigo inesperado. E o inimigo de Davi é o próprio filho. No momento mais triste, que é este aqui, Davi escreve o Salmo 55, e ele diz assim: se fosse um estranho que me afrontasse, eu esperaria. Se fosse alguém que, aleluia, eu conhecesse de vista, tudo bem. Mas quem se levantou contra mim foi o meu próprio, aleluia, amigo, aquele que eu tinha como irmão. Queridos, o principal amigo de Davi, Aitofel, seu conselheiro, se junta com seu filho Absalão e quer o trono, quer dar um golpe no pai, quer acabar com o pai. E Deus me deu essa palavra quando eu estava hoje meditando, para pessoas que estão aqui vivendo inimigos inesperados. Você não se casa para divorciar. Você se casou e agora você está diante de um levante, uma inimizade, uma rivalidade, um desrespeito, incompreensão, uma falta de reconhecimento, uma falta de olhar no olhar. Ninguém casa para divorciar. Você está diante talvez de uma enfermidade que você nunca imaginou enfrentar. E ninguém aqui quer ficar doente, ninguém aqui quer ficar enfermo. Se fosse outro inimigo você enfrentava, mas é um inimigo inesperado. E olha para cá, o que você não tem estrutura, o que você não tem preparo, aleluia, pega você vulnerável. Deus disse para mim quando eu estava vindo para cá: o que o meu povo não tem estrutura de aguentar, o que o meu povo está vulnerável, torna eles desprotegidos, torna ela despreparada, e o inimigo vai começar a querer e conseguir achar uma brecha para tentar te derrotar. Porque quando o inimigo vem, a gente está desprevenida, a gente está desprotegido, a gente está vulnerável, despreparado, sem estrutura para ver o próprio filho se levantando, para ver gente da própria família com inveja, para ver o seu melhor amigo que sentava na sua mesa, que você ouvia os conselhos desse amigo, se agrupando com alguém que você ama, para tentar lhe deteriorar. Isso machuca com a gente, isso acaba conosco. E quando ele se une, ele está dizendo assim: vou tirar o governo, o trono do meu pai, porque tirando o trono dele, eu apago com a história dele. Na mente do filho, na mente de Aitofel, ele dava conselho para Davi e aconselhava o filho de Davi contra Davi. Gente que ganha aqui, brinca, abençoa você, mas abençoa o teu inimigo também. Ganha dos dois lados, colhe aqui e joga aqui. Joga aqui e colhe também aqui, e quer também. É aquele amigo que é neutro. Irmão, toda vez que chegar alguém e disse: olha, estavam falando mal de você, e mas eu fiquei neutro, porque eu não gosto.
é falso. Pode botar no papel, falsidade. Porque amigo que é amigo, ele te defende em público e ele bota para quebrar em você em oculto e fala a verdade na sua cara e diz que você está errado. Falsidade. Aleluia. A história vai contar que ele diz assim: vamos tirar o trono dele, vamos se juntar, vamos dar um golpe nele, vamos acabar com as promessas de Deus na vida dele, vamos tirar a coroa da cabeça dele, vamos desmoralizar ele. Roubando o trono, a gente acaba com a história dele. E Absalão começa a ir para a porta da igreja e começa a ganhar o coração do povo. Absalão começa a ir para a porta do palácio e a falar mal do pai, e a sorrir, e aquela simpatia, e a dar presente. A Bíblia vai contar. Eu começo a pregar aqui, presta atenção. O coração do povo não estava mais com Davi. Você leu. O coração do povo agora está com Absalão. A Bíblia vai dizer que Davi começa a ser desprezado, rejeitado, a ponto das pessoas mandarem ele ir embora e desprezarem ele. Pasmem os senhores, as mesmas pessoas que aplaudiram Davi, as mesmas pessoas que cantaram aquela música: Davi matou 10.000 e Saul só matou 1.000, são as mesmas pessoas que estão olhando na cara de Davi dizendo: você não serve. As mesmas pessoas que outrora estavam comendo na mesa. Irmão, eu fico imaginando Davi, eu fico imaginando quem não tem maturidade para aguentar isso aqui. Porque tem momento da nossa vida, querida mulher de Deus, homem de comunhão, que se a gente não tiver maturidade para ver, se a gente não tiver estômago para escutar certas coisas, para olhar no olho de algumas pessoas e ver tal situação, eu começo a pregar dizendo para você essa palavra: o coração das pessoas mudam, a lealdade das pessoas mudam. E Deus disse para mim: não é todo mundo que você ama, não é todo mundo que você gosta que vai permanecer do seu lado. Vou repetir isso aqui: não é todo mundo que você confia que vai ser leal a você. Não é todo mundo que você dá confiança, credibilidade, que vai honrar o seu nome. Existem pessoas que entram na nossa vida apenas para serem lições e para nos ajudar a amadurecer. Mas eu queria que, se você não pegasse nada hoje aqui, você pegasse isso. A sua principal conquista será o seu maior alicerce. Escute o que eu estou falando. A sua principal conquista, a sua maior bênção, a bênção que você tem como principal, vai ser o seu maior sustento, vai ser o seu maior alicerce. Eu vou repetir para você escrever no seu coração: a sua principal bênção vai se tornar o seu principal alicerce. Sabe o que Deus está falando com isso? Se a sua principal conquista for pessoas, quando elas forem embora, você não aguenta de pé, você chora, você adoece, você espera. Se a sua principal conquista for dinheiro, quando você quebrar, você deixa a igreja. Você começa a colocar a culpa em todo mundo e dizer que a profecia não cumpriu. Mas se o seu principal alicerce, se a sua principal conquista, se a sua principal bênção for Jesus, as pessoas podem te trair, alguém pode te vender, difamar, caluniar, pode levantar 100 contra você, pode fazer um grupo no WhatsApp. Eu quero te dizer que aquele que te sustenta é fiel e ele não abre mão de você. Se ninguém acredita, ele acredita, e ele está falando para você: se você confiar em mim, se a sua bênção for eu, nada vai te tirar da maturidade, do páreo da bênção que eu coloquei. Então eu não sei se você vai conseguir dizer, mas fala para alguém perto de você, diga para ele assim: eu sei que a notícia, fala para ele, diga assim: eu sei que a notícia machuca. Diga assim: eu sei que a notícia de desprezo dói. Diga para ele, diga assim: mas Deus sabe o que faz, meu irmão. Olha no olho dele, diga assim: Deus sabe o que faz.
Dá uma cotovelada nele e diga assim: não é todo mundo que começou com você que vai finalizar com você. Não é todo mundo que começou perto de você que vai concluir perto de você. Meu Deus do céu, tem alguém perguntando e dizendo assim: por que foi embora? Por que fulano fez isso? Por que que isso aconteceu? Primeira coisa, foi embora e Deus permitiu, porque não ia suportar a bênção que Deus ia derramar na tua casa, na tua vida. Segunda coisa, sabe por que foi embora? Porque não estava alinhado com o propósito que Deus tem para realizar na tua história. Terceira coisa, aí se eu falar você vai ter que dar um glória, aleluia. Deus ouviu conversas, áudios e palavras, reuniões que você não viu. Você não estava na mesa, mas Deus estava na mesa. Ele está dizendo: é tempo de eu revelar. Segura na mão de alguém que está aí perto de você. Pega na mão de alguém, tem coragem disso? Arranca a mão dele daí. Pega a mão dele e diga para ele assim: aquieta o coração. Ainda que pessoas te abandonem, todavia Deus jamais vai te abandonar. Você é minha, eu não abro mão de ti. Eu te amo, eu te escolhi. Tá bom para você? Deixa aí o que tem que ir para chegar o que tem que chegar. Davi pega tudo, pega os despojos, pega as mulheres, pega o exército e vai para o deserto. Davi tinha um exército poderoso. Davi nunca perdeu guerra na Clécia. Podia olhar para o filho, dar uma pisa no filho, podia mandar matar, podia destruir com tudo. Mas Davi aprende. A gente aprende com Davi. Davi entende que com gente imatura não se guerreia. Resposta para gente imatura é silêncio. Ferramenta do ímpio: difamação, calúnia, fofoca, problema. Ferramenta do justo: dobrar o joelho no chão e pregar na presença de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado até meia-noite. Eu quero dizer para alguém: para de guerrear com gente imatura. Para de ficar, aleluia, colocando a tua vida, aleluia, em descrédito por causa do descrédito dos outros, e pegando o lixo que alguém quer colocar dentro de você, a agonia dos outros. Davi sabia com quem guerreava. Davi sabia a hora de guerrear. Davi sabia como guerrear, e Davi sabia com quem ele estava guerreando. Era demônio na vida do filho. Irmãos, sabe por que Davi não guerreou? Pergunte por quê. Sabe por que Davi não derrubou o próprio filho, o Aitofel, que era empregado dele? Sabe por quê? Sabe por que Davi não destruiu, aleluia, o melhor amigo, o conselheiro? Pergunte por quê. Porque Davi tinha convicção: quem botou ele no trono foi Deus. E quando é Deus que dá na mão, quando é Deus que institui, quando é Deus que planta, quando é Deus que levanta, quando é Deus que quer que viva, eu quero ver quem vai se levantar para matar. Quando é Deus que quer unir, eu quero saber qual é a magia negra que vai desavessar. Deus está dizendo: aquilo que eu fiz, ninguém vai desfazer. Eu estou doido para profetizar isso aqui, mas o Espírito Santo está mandando eu dizer: talvez tu não receba. É simples, mas é de Deus. Recebe esse arroz com feijão. Aquilo que Deus botou na tua mão, ninguém vai tomar. Quem tem consciência disso, Deus está dizendo: eu coloquei na tua mão, ninguém toma. Abra as mãos aí, porque quem te guarda não dorme. Eu não sei se o diabo tomou alguma coisa tua, eu não sei se o diabo arrancou alguma coisa da tua vida, mas Deus está dizendo nessa palavra: o que o diabo levou e era teu, até dia 13 de abril vai voltar para a palma da tua mão. Abra a mão aí, abra a mão.
Eu estou falando com pessoas que estão sofrendo afronta por causa do trabalho, sofrendo afronta por causa da posição familiar, sofrendo afronta porque alguém tem inveja de você, sofrendo afronta porque alguém queria estar no teu lugar e não pode, queria ter a tua família, queria ter os teus filhos, morar no apartamento que você mora, dirigir o carro que você dirige, vestir a roupa que você veste. Mas Deus está dizendo: eu dei a você, não se dobre, não guerreie, entre num particular comigo. A bênção é tua. Eu dei a você. Isso mexeu comigo, minha amiga Márcia, porque ele foi para o deserto, podendo guerrear. Eu vou para o deserto. Podendo matar, eu vou para o deserto. E no deserto eu começo a encerrar já. No deserto ele vai descobrir quem é amigo dele e quem é amigo do trono dele. Não, isso aqui é muito sério. Porque tem gente que é amigo do que você pode proporcionar. Mas tem gente que a porta pode estar fechada. Você não pode ter nem biscoito em casa, mas ele está ali do seu lado. Escreva essa segunda pérola. Que tem gente que é colega do teu bom momento, mas tem gente que é amigo da tua história. O colega do bom momento é aquele que só é colega quando tem pizza, quando acaba o culto. É aquele que só é colega quando você dá carona, quando você indica, quando você está comprando a ele. Mas aquele que é amigo da tua história, você pode estar passando a pior fase da sua vida, ele está ali e Deus está dizendo: esse ano eu não vou deixar que chegue setembro sem deixar você enxergar quem é amigo da tua história e quem é só colega do teu bom momento. Eu vou dizer do jeitinho que Deus mandou dizer. Posso rasgar? Não são todos que andam com você que querem o seu bem. E o Senhor manda te dizer: prepara o glória, porque tem máscara para cair ainda esse mês de abril. Não, dá uma cotoveladazinha em alguém, acorda ele, acorda ela. Ele está meio chato hoje, essa pessoa está meio ignorante hoje. Mas dá uma cotovelada nele e diga assim: as máscaras vão cair. Olha no olho dele, no olho. Quem não olha no olho é falso. Diga para ele assim: algumas máscaras esse mês de abril vai cair. Deus vai afastar o falso, vai trazer o verdadeiro. Porque eu prefiro um verdadeiro do que 100 falso. É melhor um inimigo revelado do que um falso amigo disfarçado de amigo. Deus está dizendo para você esta noite: só vai permanecer do teu lado quem quer ver a bênção da tua família, quem quer ver o crescimento da tua casa, quem quer ver você bem com Deus e com os teus. Erebaras, angústias. Tem um lobo. Esse lobo se aproximou de ti de forma muito sutil. Eu vi ele se aproximando daqui. Quando a igreja deu glória, ele pegou teu cabelo, fez assim. E Deus disse: Senhor, eu lhe levantei, botei ela aqui na sua frente para amarrar e para derrotar esse lobo aqui agora. E esse lobo vai cair por terra. O Senhor manda te dizer que o diabo está pegando pesado contigo. Tu está ferida, tu está digerindo algo. Mas no glória da igreja, Deus vai pegar o lobo, vai jogar por terra, vai repreender a mazela, a demanda, a inveja. Pegar o teu nome, aleluia, pegar o teu número. A foto desapareceu. Alguém foi atrás, imprimiu a foto, botou o teu nome lá. Mas eu mando na terra, e a terra vai ter que cuspir. Se prepara para viajar, se prepara para ir para o lugar aonde eu quero que tu chegue. E quem crê que Deus mudou o cativeiro dessa mulher aqui, abra a boca e dê glória para ele. Olha para mim aqui. Ele foi para o deserto
E a Bíblia vai dizer que ele foi para o deserto com alguns. Davi está no deserto reconhecendo quem é amigo, quem é colega e quem não é nada. Reconhecendo alguns leais, porque o deserto mostra quem Deus é, quem você é e quem são seus amigos. Sossega, diz o Senhor. Bota para gravar aí, ó. Sossega, olha para mim, aquieta. Sossega. Você quer logo, você quer logo as coisas. Sossega, aquieta. E não se compara com ninguém da sua família, porque eu te uso diferente. Não se compara com as tuas primas, com as tuas amigas. Eu vou te usar diferente, em áreas diferentes. Tu vai pegar o microfone assim, tu vai contar, tu vai entrevistar. Eu estou vendo você passando pelos setores, pelas áreas de uma empresa muito abençoada. E Deus está dizendo: sou eu que tenho as portas das multinacionais. Sou eu que contrato, sou eu que elenco, sou eu que levanto. E se prepara para a chamada, porque Deus está dizendo que no glória a Deus da boca da igreja, Ele investiu em você. Ele vai quebrar o teu passado tenebroso. E não é de pecado não, é de decepção, não é? É muita decepção, frustração. Mas tu não é isso. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Deus leva a gente para alguns desertos. Sim ou não? Para a gente ver quem é o nosso amigo. Vitória envolve isso, viu? Deserto. Quer vitória? Envolve isso. Deserto. Deus vai saber quem. Deuteronômio 8. Te levei para o deserto para saber o que está no teu coração. E agora? Deuteronômio 8, verso. Te levei para o deserto para te humilhar. É Deus dizendo. Para saber o que estava no teu. Aí no deserto a gente vai saber quem é amigo. Quando não tem dinheiro na conta. Quando a gente está em dificuldade, em ar puro. Se prepara para entrar na caixa postal de alguém. Você liga e alguém não atende. Você diz assim: meu Deus, o que foi que eu fiz com fulano? O que foi que eu fiz com Beltrano? E você fica colocando culpa em você. E olha para mim, eu vou encerrar aqui agora. Eu sei que eu ainda tenho 19 minutos, mas só vou usar 4, prometo. Preste atenção aqui em mim, ainda vai dar 9, 8h55. Mas deixa eu te dizer algo aqui. Toda vez que tu for para o deserto, Satanás vai se revelar para você e vai dizer assim: cadê o teu Deus? Foi assim com Jesus em Mateus 3, verso 16, 17 e o capítulo 4. Cadê o teu Senhor? Toda vez que você estiver em desequilíbrio, se você estiver num deserto, se você estiver num ar puro grande da sua vida, numa luta grande. Deserto fala de provação. Deserto fala de quê? Prova. E talvez o deserto chegou para você na sua área sentimental. O deserto chegou para você na sua área financeira. Desertos que a gente vive e existem momentos que a gente não entende. Tem tempo que a gente vive que a gente não entende aquele momento, um deserto em alguma área. E toda vez, o diabo chega para querer questionar. Davi estava num momento ruim. Mas olha para mim, olha aqui para mim. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Deus tornou ele rei. É coisa grande ou não é? É coisa forte ou não é? Eu quero começar a encerrar dizendo 2 palavras. A primeira: você precisa contar o seu testemunho para você mesmo e lembrar de onde Deus te tirou. Quando o diabo apresentar para você: cadê o teu Deus? Você precisa se recordar de onde Deus te arrancou e contar o seu testemunho para você mesma. Tem alguém que está aqui que precisa contar o seu testemunho para você. Pastor, eu não estou entendendo a palavra. Você não morreu. Você precisa entender: estou no deserto, estou na luta, mas não morri. O Deus que cuidou de mim lá atrás é o Deus que vai cuidar de mim nessa situação que eu estou passando.
Deus manda dizer para a igreja: esse deserto, ele é transitório, ele não é morada. É uma fase, vai passar. Você não vai ficar no deserto, você vai passar pelo deserto. E você precisa entender isso de uma vez por todas. O deserto é teste de gratidão, para saber se mesmo com a fé pequena você ainda é grato por tudo quanto Deus já fez. Eu vou encerrar dizendo: no deserto, no desequilíbrio, vai vir demônio disfarçado de gente. E eu encerro falando desse homem. Davi perdeu o trono. Davi foi traído pelo melhor amigo. Davi foi traído pelo filho. Davi está sem nada. E ainda se levanta um homem chamado Simei para amaldiçoar ele, para jogar pedra nele. Pasmem os senhores no final dessa mensagem que eu trago para vocês. Davi nunca viu Simei na vida. Davi nunca conversou com Simei. No deserto que você está vivendo, num momento de desequilíbrio, o diabo vai vir transfigurado em pessoas para tirar a tua paz. E a Bíblia diz assim, presbítero Ronaldo: Simei amaldiçoava Davi com palavras. Eu vou encerrar aqui porque é culto de cura e libertação. Simei amaldiçoava Davi no deserto. O cara está no deserto, o cara está traído pelo filho, o cara está traído pelo melhor amigo, o cara está sem trono, sem nada, e ainda vem um camarada, um demônio, para amaldiçoar com palavras. O que leva uma pessoa a falar mal, a perseguir você, a não ser demônios? De alguém que nunca bateu papo com você? Quem é? Que? Gian? Ah, eu não gosto não dele não. Pô, nunca conversei com o cara. Nunca falei com a pessoa. Já pensou? Nunca vi na minha vida. Não gosto. Eu não gosto dele, não gosto. Ó, para encerrar, Flávia, o soldado de Davi, rangendo os dentes. Está escrito, a gente leu, a partir do capítulo 15, a partir do verso 30. Quer que eu mate ele? Olha, Ariane. Quer que eu mate? Davi olha e diz assim: deixe ele amaldiçoar. Davi, vamos matá-lo, vamos destruí-lo. Deus vai converter a maldição em bênção. Que Deus é esse? Eu vou profetizar, eu sou doido para profetizar isso aqui. Existe um Deus na tua vida, existe um Senhor na tua casa, que até meia-noite alguém gritou assim: não vai ser feliz, não vai ter casamento, a família vai ser destruída, Deus não vai abrir porta, não vai pagar as contas. Mas Deus está dizendo: até meia-noite eu vou converter as maldições em bênção. A praga vai se tornar em alegria. Deus está dizendo: eu vou mudar tudo que está ao contrário na tua vida. Eu vou quebrar o decreto na vida daquele. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que o próprio Deus já abençoou. Ninguém pode quebrar aquilo que Deus já o juntou, já uniu, já levanta a tua mão para pegar isso aqui, porque Deus está dizendo para você: eu vou transformar todas as maldições em bênçãos na tua. Saiu como maldição, mas vai ser transformada em bênção na tua vida. Davi chora. Eu preciso falar com a mulher aqui. Eu estou lutando para não entregar essa profecia. Deus sabe como eu estou lutando. Mas eu quando for falar algo de Deus, eu sinto profundamente. Eu sinto no meu íntimo isso. Davi chora tanto. A Bíblia diz que ele chora, porque tem dia que a gente não está bem. A não ser que você seja anjo, que você não peca, você é o melhor da internet, é o melhor da igreja. Você só falar que não peca já está mentindo. Porque tem gente que não devia estar aqui dentro, porque é anjo.
Tem gente que não merece igreja nenhuma, porque é melhor do que pastor, é melhor do que pregador, é melhor do que todo mundo. Ele sabe mais a Bíblia que todo mundo. Ele é mais santo do que todo mundo. A igreja é muito fraca para ele, porque ele é anjo. Davi chorou. Ah, como Deus sabe trabalhar no deserto. Como Deus sabe agir. Ah, meu irmão, como Deus sabe trabalhar na vida de alguém. Camandurevácia, canto terra. E plaplácia. Aí a Bíblia vai dizer que ele chorando, ele disse assim: vamos, precisamos caminhar, precisamos avançar. A Bíblia vai contar que em meio a apedrejamento, lançamento de maldições, ele continua andando. Davi está dizendo: está doendo, está chorando, está difícil, mas você tem que saber aonde você quer chegar. Vamos avançar, vamos caminhar. Essa noite Deus vai quebrar maldições na tua vida. Sabe por quê? Porque você vai avançar e prosseguir e avançar. Ah, Gion, mas estão jogando maldição, estão fazendo macumba. É você chorando, avançando e prosseguindo. Ah, pastor Gion, mas estão me apedrejando, estão falando mal de mim. É você avançando e prosseguindo. Aí vai se cumprir Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Quando você lê isso aqui, dá um pulo dessa cadeira pelo sangue de Jesus. Mas vamos ler logo. Está escrito em Gênesis capítulo 50, verso 20. Vai se cumprir isso aí na sua vida. Vos bem, e vós bem intentaste mal contra mim, porém o meu Deus intentou para fazer bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O Senhor está dizendo para você: nem cai você, nem cai a tua casa, nem quem ficou com você no deserto. Eu vou cuidar de quem cuidou de você. Eu vou transformar o mal em bem, e você vai contemplar a bênção, a glória de Deus. Fica de pé para a gente orar por você aqui. Aleluia! Deus transformou as maldições em bênçãos.